Bom dia, meus amigos. Este é o primeiro vídeo do capítulo de planos do curso de Geometria Analítica. E neste vídeo vamos deduzir a equação geral do plano e vamos fazer também um pequeno exercício de aplicação da equação geral do plano. Então, eu tenho aqui um plano que eu estou chamando de π, e nesse plano são dados um ponto A, x0, y0, z0. Ele está aqui no plano π, vou escrever aqui no ponto A, x0, y0, z0, e um vetor n que é perpendicular ao plano π. Esse vetor n é o vetor ABC, e n é diferente do vetor nulo, ele não pode ser o vetor nulo. Normalmente, nós falamos que n é um vetor normal ao plano, em que normal significa que é perpendicular ou ortogonal, tá? São sinônimos, normal, perpendicular e ortogonal são sinônimos. Então, vamos focar agora aqui no plano π. Então, nós temos o vetor normal, eu vou desenhar aqui só para vocês entenderem. Temos aqui esse vetor normal, mas eu desenhei aqui, mas na realidade esse vetor normal, ele é normal ao plano em qualquer ponto, tá? Então, tanto faz aqui, resumindo, ele vai ser sempre o vetor normal ao plano. Então, em particular, eu vou desenhar meu vetor normal saindo aqui do ponto A, tá? Então, esse vetor aqui, normal, o vetor n, que é o vetor ABC, é normal ao plano e toca eu desenhei de forma que ele toque o plano exatamente no ponto A. Então, vamos apagar aqui os outros que eu desenhei para efeitos de ilustração e vamos focar nossa atenção agora aos dados que nós temos aqui. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber, deixa eu pegar aqui outra cor, nós queremos saber, dado um ponto qualquer desse plano, que eu vou chamar de P, x, y, z, que condições esse ponto deve satisfazer para ele pertencer a esse plano, né? Quais são as condições que ele deve satisfazer? Então, é isso que a gente vai analisar agora. Então, obviamente, eu vou ter que trabalhar com os elementos que eu tenho, que são o vetor normal e o ponto. Então, como é que eu faço isso? Então, eu sei que o vetor n é um vetor perpendicular ao plano. E aí, nós vamos fazer o vetor AP. Então, repare bem, o vetor AP é um vetor tal que o ponto A pertence ao plano e o ponto P que eu quero que pertença ao plano, tá certo? Eu estou supondo que ele pertence ao plano e eu quero saber quais são as condições para isso acontecer. Então, se o ponto P e o ponto A pertencem ao plano, então esse vetor aqui, que eu vou chamar de AP, ele pertence também ao plano, tá? Porque não é possível o ponto inicial está no plano, o ponto P está no plano e o resto do vetor não está no plano, tá? Isso não pode acontecer. Então, esse vetor AP está no plano. Ok, então AP é um vetor do plano. Se ele é um vetor do plano, qual é a posição dele em relação ao vetor normal n, a esse vetor perpendicular ao plano? Se ele é um vetor do plano, então ele é perpendicular ao meu vetor n, porque o vetor n é perpendicular ao plano, então ele é perpendicular a qualquer vetor que está no plano, em particular é perpendicular ao vetor AP. Então é isso que nós vamos escrever aqui. Então o ponto P, x, y, z pertence ao plano, se só se o vetor AP é perpendicular ao vetor n. Se e só se, aí qual é a condição que nós conhecemos para verificar
a perpendicularidade de dois vetores. Quando é que dois vetores são perpendiculares? Quando o produto escalar deles é zero. Então, AP escalar N é igual a zero. Bom, e aí a gente precisa fazer essa conta desse produto escalar, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, para a gente fazer esse produto escalar, eu preciso saber quem é o meu vetor AP. Então, eu vou fazer aqui do lado. Então, o vetor AP é o vetor P menos A, que é, agora fazer a conta, x menos x0, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Tá ok? Bom, então nós vamos agora fazer esse produto escalar. Então, AP substituo o vetor que eu achei ali, x menos x0, y menos y0, z menos z0, escalar o vetor ABC. E isso tem que ser zero. Então, se e só se, agora é só a gente fazer a continha do produto escalar, né? A primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. E isso tem que ser zero. Se e só se, agora vamos só fazer uma conta simples de distributiva. A vezes x menos ax0 mais by menos by0 mais cz menos cz0 igual a zero. Então, vamos fazer aqui uma observação. Note que, quais são as incógnitas aqui do meu problema? As incógnitas são as coordenadas do ponto P. Aqui em cima, se você olhar aqui para o plano P, para o plano π, as coordenadas de P são x, y, z. São essas as minhas incógnitas da equação, tá? Então, nós não sabemos o valor de x, não sabemos o valor de y e não sabemos o valor de z. Mas nós queremos saber que condições x, y e z, as coordenadas de P, devem satisfazer para que esse ponto P pertença ao plano. Por outro lado, nós observamos aqui que x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto A, aqui em cima. E essas coordenadas, elas são dadas, são números reais. Da mesma forma, A, B e C são as coordenadas aqui do vetor normal N, também são fornecidas. Então, esses valores aqui, que eu estou salientando em rosa, são valores conhecidos reais. Então, o que a gente vai fazer? Só para salientar que eu vou reescrever essa equação colocando as parcelas que têm as variáveis, as incógnitas, x, y, z, todas juntas. Então, vai ficar ax mais by mais cz, mais agora as outras parcelas, que eu vou escrever aqui com lilás. As outras parcelas eu vou agrupar. Então, menos ax0, menos by0, menos cz0. Ok, então como essa soma aqui são de valores dados, isso aqui eu posso chamar de D, que é um número real, tá? Então, reescrevendo a minha equação, chamando
essa parte lilás aqui de D, vai ser meu termo independente, porque ele independe das variáveis x, y e z. Vai ser, então, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, essa equação que nós temos aqui, essa equação é a equação geral do plano. Essa equação é a equação que dá as condições para x, y e z, as coordenadas do ponto P, para que esse ponto pertença ao plano π. Então, resumindo, P vai pertencer ao plano π, que foi o início aqui da nossa sentença. Aqui P pertence ao plano π, se e só se as coordenadas x, y e z de P satisfizerem essa equação aqui, tá? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. E essa equação é chamada de equação geral do plano. Eu só queria deixar claro, antes de fazermos um exercício, deixa eu salientar aqui, só queria deixar claro que A, B e C são as coordenadas do vetor N, tá? N é o vetor A, B, C. Então, sempre que você olhar uma equação geral do plano, os coeficientes de x, de y e de z são as coordenadas do vetor normal. E D é um termo independente que vai ser necessário descobrir depois. É o que nós vamos ver nos dois próximos exemplos. Antes de fazermos um exercício de aplicação direta sobre equação geral do plano, eu gostaria de mostrar um exemplo bem simples para aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Para aqueles que já estão mais habituados, sugiro que adiante o vídeo e veja o exercício de aplicação seguinte, tá? Mas esse exercício aqui é bem simples e vai ser bem rápido. Seja o plano π dado pela equação 2x mais y mais z menos 5 igual a zero. Ele pede para verificar se o ponto P0, 2, 1 pertence ao plano. Mas antes de verificarmos isso, eu vou aproveitar o exercício para a gente achar o vetor normal ao plano. Então, qual é o vetor normal ao plano? E aí a gente vai se lembrar da equação geral do plano. A equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Em que n, o vetor normal, são os coeficientes de x, y e z, portanto, A, B, C. Então, se nós sabemos isso, então quem vai ser o vetor normal desse plano π? Deixa eu escrever aqui π para ficar claro. Então, o vetor normal são os coeficientes de x, y e z, portanto, 2, 1 e 3. Então, esse é o vetor normal desse plano π. Bom, mas o exercício pede para verificar se o ponto P0, 2, 1 pertence ao plano. Então, P pertence ao plano π se e somente se P, ou melhor, as coordenadas de P, as coordenadas x, y, z, que no caso aqui é 0, 2, 1, as coordenadas de P satisfazem a equação do plano. A equação do plano. E aí você pergunta, o que significa satisfazer a equação do plano? Significa o seguinte, se eu substituir as coordenadas de P, que são 0, 2, 1, em x, y e z, respectivamente, aqui na equação, eu vou obter deste lado esquerdo 0 igual a zero.
Se eu calcular e se não der um valor igual a 0 aqui do lado esquerdo, por exemplo, der um 2, então eu ficaria com 2 igual a 0, o que é impossível. Então, o ponto P não pertenceria ao plano. Tá ok? Então, vamos pegar meu ponto aqui. Então, P, vou escrever aqui, que é pra gente não se perder. Então, P é o 0, 2, 1, e a equação 2x mais y mais 3z menos 5 igual a 0. Então, vamos verificar se isso acontece. Então, substituindo as coordenadas de P na equação. Então, substituindo, temos 2 vezes 0, mais, vou escrever aqui 0 entre parênteses, mais y, que é 2, mais 3 vezes z, que é 1, menos 5, igual a 0. Então, aqui dá 0, aqui dá 2 mais 3, 5, menos 5 igual a 0. E 0 igual a 0. Portanto, sim, P pertence ao plano π. Então, é isso sempre que nós temos que fazer, tá? E nós vamos usar essa ideia aqui no próximo exercício. Vocês vão ver como. Agora, vamos ao exercício de aplicação direta. Determine a equação geral do plano, que passa pelo ponto A, 1, 0, menos 1, e tem vetor diretor normal, n, 2, 1, menos 1. Então, a equação geral do plano, só recordando, a equação geral do plano, ela tem a seguinte equação: ax mais by mais cz mais d igual a 0. Onde esses valores a, b e c, nós sabemos que são as coordenadas do vetor normal. Então, primeiro passo, vou escrever aqui, primeiro passo, substituir o vetor normal, que é o n, né, na equação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, substituindo, o a é 2, então vai ficar 2x. O b é 1, então vai ficar mais 1y, que dá y. E o c é menos 1, que substituído aqui na equação vai ficar menos z. Mais um d, que é igual a 0. E note que a gente precisa descobrir quem é esse valor de d aqui, mas a gente ainda não usou o outro dado do exercício, que é o ponto A, certo? Então, nós vamos usar esse ponto A para descobrir o valor de D. Então, se sendo A um ponto pertencente a π, então, suas coordenadas do ponto, as coordenadas x, y e z, satisfazem a equação do plano, certo? Que é a equação, eu vou chamar essa daqui de 1, a equação 1. Então, se satisfaz, significa que se eu substituir x por 1, y por 0 e z por menos 1, que são as coordenadas de A, eu vou ter uma equação em D, e essa equação tem que ser 0, tá? Eu vou ter uma expressão em D que tem que ser igual a 0. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, 2 vezes o x aqui, que é 1, mais, vou colocar aqui entre parênteses, mais o y, que é 0, menos o z, que é menos 1, mais um d, e isso é igual a 0. Ok? Então, vamos resolver essa equação. Então, aqui eu tenho 2, aqui tenho 0, aqui menos 1 mais 1, mais d igual a 0, tá? Só se. Então, d
vai ser quanto? Aqui eu tenho 3, passo para o outro lado, D vai ser menos 3, tá? Então, eu vou substituir o valor de D em 1, tá ok? Logo, substituindo o valor de D em 1, eu vou ter 2x mais y menos z menos 3 igual a 0. E é essa a equação do plano procurada. Então, essa é a equação do plano π, tá? A equação geral desse plano π. E o exercício fica por aqui. Nos próximos vídeos, vamos ver casos um pouco mais complicados, porque não vai ser dado no enunciado explicitamente o vetor normal e o ponto A. Vão ser dadas condições para acharmos o vetor normal, ou o ponto A, ou mesmo ambos, tá? Então, é o que nós vamos ver nos próximos vídeos.